gente, voltamos aqui dessa vez para falar de To Be Hero X, episódio 17, que eu vou definir como voltamos à tragédia, voltamos ao modus operandi desse anime, que é a tragédia, porque começou o arco do Jones e caraca, já começou trágico, começou muito trágico, e meus amigos, eu até que gostei bastante do Jones, ele é bem simpático, mas aquele final também ficou meio sus, será que alguém vai morrer? Eu acho que não, com certeza não. Então, eu também tenho algumas coisinhas para discutir para vocês, como vai ser mais ou menos o desenrolar desse arco, e também falar sobre esse primeiro episódio, desse primeiro arco. Então, vamos parar de enrolação. Então, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perder nenhum vídeo, verifique se a inscrição está ativa porque o YouTube é sacana, e vamos embora! Bom, gente, o episódio começa com o pai do Jones indo explorar os destroços daquela nave. Isso aí é aparentemente pouco tempo depois do, vamos dizer, da comissão começar aí, que no caso seria, vamos dizer, o início das agências de heróis e o nascimento dos heróis através da confiança e os vilões através do medo, mais ou menos. Mas bom, o negócio aqui. Ele tá explorando aí e, bom, a gente vê que ele encontrou alguma coisa. E quando eu digo alguma coisa, eu quero dizer uma coisa mesmo. E o que é essa coisa? Bom, aí a gente já vai descobrir. Mas alguns já sabem. Mas bom, negócio aqui. Aqui a gente vai conhecer o Jones pequenininho, ele criança. E eu vou continuar a chamar ele assim de Jones, porque eu não vou conseguir me levar a sério falando o nome dele em português, gente. Esse negócio de Joãozinho, cara, cara, ele é tão brasileiro que eu realmente não consigo. Eu realmente não consigo falar o nome dele assim, gente. Me desculpem, mas é que eu sou retardado mesmo, vocês já devem saber. Mas bom, de todo jeito, eu vou continuar chamando ele de Jones, mas o negócio aqui. Aqui a gente vê ele com os pais. Lembram no episódio passado sobre o arco do Ghost Blade? Que ele havia dito que não tinha pai nem mãe. Bom, aqui a gente vê os pais dele antes deles, vamos dizer, partirem dessa para melhor. Vocês sabem bem. Mas bom, a gente vê que ele é bastante apegado à mãe, que parece ser bem simpática até. E bom, ela tá aí na cadeira, provavelmente com alguma doença, vamos dizer, em estágio terminal. Pode ser câncer ou pode ser alguma outra doença. Eu não sei qual é. Com certeza não sei, mas com certeza é alguma doença em algum estágio terminal. Ela provavelmente não tá nada bem de saúde. E bom, negócio aqui. Ela tá falando mais ou menos como é que ele foi, vamos dizer, concebido. Aí, mas bom, negócio aqui. Essas cenas são muito fofinhas, mas o negócio aqui. Durante o período que o pai dele foi explorar, provavelmente aquela nave, provavelmente o início do episódio vem agora, já que aí eu creio que seja, teoricamente falando, antes do pai dele partir para missão de exploração. Bom, aqui a gente vê a mãe dele, vamos dizer, já partindo dessa para melhor, porque ela ficou muito doente, ela teve provavelmente alguma piora no quadro que já estava ruim. Mas bom, negócio aqui. O cara, que é o pai do Jones, a gente vê que ele é um curandeiro aí. Ele aparentemente é um curandeiro aí. E tá tentando ajudar a esposa para ver se consegue fazer, no mínimo, ela durar um pouquinho mais, mas não adiantou. Ela, infelizmente, acabou morrendo. E é muito triste. O episódio já começa bem trágico, porque mostra a mãe dele morrendo e vai piorar ainda mais. E bom, negócio aqui. A gente também vê o choro do carinha aí, o Jones, que é muito criancinha, tá chorando pra caramba, é muito triste. Mas bom, negócio aqui. Aqui a gente vê o, vamos dizer, o petzinho do Jones aí, que é aquele Joãozão. Cara, eu não aguento não, eu não consigo falar. Eles assim, é sério, gente, eu não consigo não. Mas bom, negócio aqui. Ele tá aí fazendo, vamos dizer, um lanchinho aí, ele tá aprontando um pouquinho. E aí o nosso protagonistazinho vê ele e já encrenca uns contra os outros. E a partir daqui é só comédia, porque o Jones aí pensa que esse cara é o filho de um outro filho dele. Porque ele fala que é um bebê, mas não. Aí o cara pensa que é o filho dele, mas não, a gente sabe que não é bem assim. Mas bom, negócio aqui.
Aqui a gente vê que os dois não se dão bem logo de cara, obviamente, mas eles começam a se dar bem muito rapidinho. E aqui eu creio que começou a história do Johnny ser meio que um herói domador. Eu creio que ele seja um herói domador porque foi dito que as habilidades dele é de dominar animais. Então, não é justo dizer que ele é um herói domador, por assim dizer, porque ele também consegue, vamos dizer, meio que controlar esse bichinho aí. Mas o negócio aqui, a partir daqui começa a criar a ligação entre ele e esse bichinho aí. E ele toma a missão desse bichinho aí de ser o filho do Jones. Ai meu Deus do céu, ele é muito fofinho. Mas bom, o negócio aqui. Aqui a gente descobre uma outra coisa interessante. Fica parcialmente implícito que o pai do Jones, ele era um ex aí. E tá cedendo o lugar dele para um outro herói que vai se tornar um ex aí. E bom, o negócio aqui. O negócio é que o pai do Jones e o próprio Jones vão para um outro lugar para, vamos dizer, recomeçar a vida, já que era o último desejo da, vamos dizer, esposa e mãe dele. Bom, eles precisavam viver, ser felizes e bom, aqui ele vai meio que cumprir parte desse desejo dela. E bom, eles estão vivendo em um outro lugar que é um local mais montanhoso e é um lugar bem bonito até. Bom, o lance é que vai mostrando aqui umas outras cenas de Slice of Life, comédia, é muito fofinho, é muito divertido, porque o Jones e o filhinho dele aí estão limpando, ou pelo menos tentando limpar a casa, e só sai bagunça. O bicho literalmente toma a água que era pra lavar da forma mais literal e joga na cara do Jones, que fica pé da vida e tenta vamos dizer, castigar o bichinho. Cara, e pra piorar a situação, o cara jogou um esfregão e foi parar na cabeça do pai dele. E ainda piorou, porque o cara foi tentar fazer uma prece pra espantar o mal e tudo, mas não. Cara, essas cenas foram muito engraçadas, eu ri bastante. Eu achei isso muito fofo, é muito fofo, mesmo tendo sacanagem. Foi muito engraçado, mas bom, o negócio aqui. Vai passando mais um tempo aí deles vivendo nessa casa, ajeitando esse lugar e passando um bom tempo juntos. Aí eles vão meio que se acalmando, eles vão vivendo uma vida de boa, tranquila, sem muitas preocupações. E bom, o negócio aqui. Chega num ponto que a gente, obviamente, sabe que o Joãozão aí, ele não é normal. Todo mundo já deve saber que ele não é normal. Desde que apresentou ele no arco da Ciano e da Queen, a gente já sabe que ele não é normal. Ele não é um bichinho normal. Ele é um alienígena, obviamente. Ele é um alienígena. E ele só encontrou esse bichão aí. O pai do Johnny só encontrou esse carinha aí. E bom, aqui mostra um dos porquês que o Jones é tão preocupado com o temperamento desse bicho. Porque vem uns carinha aí que não sabe de nada da situação e falam que ele é só um carinha da cidade que tem problema. Bom, o negócio aqui. São um bando de três retardados. Bom, eles vão lá importunando o Jones e o bichinho. E o bicho fica pé da vida também, meio que criando, vamos dizer. Eu creio que o elo entre o Jones e esse bichinho compartilham os sentimentos deles uns contra os outros. E bom, isso faz com que o Joãozão ele fique muito furioso e acabe, vamos dizer, parcialmente transformado, obviamente. E bom, os caras vão fugindo, se cagando de medo. E o único que conseguiu acalmar ele foi o Jones, até hoje, pelo menos até hoje. O lance é que vai passando mais um tempo aí deles vivendo, o pai do Jones também tá aí e vai passando muitas cenas engraçadas e muito fofinhas. Essas cenas são muito fofas e engraçadas. E enquanto isso, a trilha sonora do trailer de revelação do Jones vai passando aí e é bem até que legal, eu gostei até, mas obviamente não é uma das minhas favoritas, mas é muito boa, eu preciso dizer. Mas com certeza não entraria pro meu top 3. Vocês sabem muito bem qual é. Mas bom, negócio aqui. Esses momentos são muito fofos, bem calorosos e bom, aqui vai começar a parte trágica da coisa toda, porque o pai do Jones aí, enquanto tá, vamos dizer, tranquilo aí vivendo com o filho e o bichinho, o pet dele, bom, ele recebe uma visita, que é o atual ex, pelo menos desse momento aí. Esse momento aí, que tá mais ou menos passando o arco do Jones, ele é bem antes do arco do Whistle, obviamente.
O Isso é bem mais lá pra frente, a Ciano é bem mais lá pra frente também, só que é no mesmo momento, quase que no mesmo momento que o arco do Isso e bem atrás também da Queen. Esse momento aí eu diria que é bem antes da coisa toda, de toda aquela confusão que aconteceu no acampamento de pesquisa e tudo mais. Mais um negócio aqui. De todo jeito, o cara aí tá visitando o pai do Jones e eles têm uma conversa sobre o cara querer que ele volte a ser um herói, já que ele foi um excelente curandeiro, mas como ele próprio fala, se você não tem confiança em si mesmo, não vai adiantar. Se você não tem confiança em si mesmo, não vai adiantar ter confiança do público. E o que ele falou é verdade. Se você não tem confiança em si mesmo, não vai adiantar de nada. E bom, o negócio é que isso meio que revela que ele tá meio que traumatizado por não ter conseguido salvar a esposa. O que, em parte, não tá errado ele ter ficado marcado, mas culpar a si mesmo não é o correto, por assim dizendo. E bom, o negócio aqui. Aquilo estava fora do controle dele. Como a gente deve bem saber, doenças em estágio terminal são muito difíceis de curar. E bom, então mesmo que ele tentasse, a gente já sabe que não ia adiantar muita coisa. O negócio aqui, ele ainda tá marcado por causa disso e não quer voltar a ser um herói. E bom, o negócio aqui. Ele também fala de uma coisinha aí que vai acarretar naquele final bem triste. E bom, ele sabe de alguma coisa, como ele falou que esse cara já é um ex, ele tá querendo descobrir a verdade sobre alguma coisa. Muito provavelmente é alguma coisa por trás daquele carinha que tava manipulando aquele herói DJ ou aquele lance do medo, ou pode ser alguma outra coisa. Eu não tenho uma teoria exata, mas com certeza é um segredo muito, muito grande. E digam aí nos comentários se vocês têm alguma ideia sobre o que pode ser esse tal segredo. Pode ser alguma verdade sobre esses poderes, sobre esse lance de medo e fé, esse lance de alienígena e mais um monte de coisa. Eu creio que seja mais ou menos alguma coisa do alto escalão. Mais ou menos algum segredo do pessoal do alto escalão, tipo os conselheiros, os donos das agências de heróis, ele deve saber de algum podre sobre esse pessoal. Ou pode ser uma coisa totalmente diferente. Vai que. Digam aí nos comentários se vocês têm alguma ideia aí. Mais um negócio aqui. Depois disso, a conversa acaba e o Jones vai ver aqueles três patetas, aqueles três retardados que viraram amigos. Em algum momento desse meio tempo, desse time skip de 3 anos, desde que ele era pequeno e foi parar aí, se passou 3 anos. E bom, o negócio aqui. Eles viraram amigos nesse meio período. E bom, eles vão conversando sobre esse lance de herói e sobre aquele cara que apareceu. E aqui, meus amigos, o Jones começa a ver a coisa muito trágica. Ele tá muito preocupado com o pai e saiu correndo para ver se não ia dar nenhuma confusão, já que ele tinha sumido. E bom, negócio aqui. Aqui vem a parte que eu digo que volta o modus operandi dessa história. Porque desde o arco daciano até mais ou menos do Ghost Blade, não havia nenhuma tragédia. Como a gente bem sabe, esse diretor, que é o diretor de Link Click, ele adora uma reviravolta. E pelo que ele demonstrou até agora, coragem não falta para ele matar algum personagem relevante ou causar algum trauma no público e nos próprios personagens. Coragem ele tem. E vontade ele tem também. Mas desde que entrou o arco daciano, não teve nenhuma tragédia. Não teve ninguém morrendo. O que serviu até para dar um ar de respiro e para deixar o ar mais imprevisível. Sobre quem ia morrer, quem ia viver e tudo mais. Mas aqui a gente volta ao modus operandi. E bom, o negócio é que o Jones acha uns vestígios de alguns cortes de brigas. E aqui, meus amigos, vai entrar o arco do Isou. Todo esse arco aqui, uma coisa curiosa que eu havia notado, que eu não havia percebido, mas acabaram me pontuando, é que desde o arco daciano até o atual, que é o arco do Jones, aparentemente o diretor fez essa história para ser uma história contínua. O arco daciano, o da Queen, o da Loli e do Ghost Blade, e agora o do Jones, é meio que um compilado de partes, de pontos de vista diferentes, que vai dar tudo em um final. E bom, que final é esse? Vamos por partes. Bom, é que é o seguinte, o Jones, ele perseguiu esses rastros de briga, de cortes e tudo mais, e foi parar no pai dele, que acabou morrendo. Ele tá morto aí, ele foi esfaqueado e morreu aí. E bom,
O guri chora e implora pro pai voltar, ele tá muito triste, obviamente, ele tá chorando aí, e isso é muito triste, é sério, gente, eu fiquei muito triste. Eu não sei se vocês já devem saber, eu acho que não, mas eu tenho dois pontos muito sensíveis, entre eles, animais e crianças. E aqui pegou justamente no meu ponto mais sensível. Eu juro pra vocês que se eu pudesse, eu chorava, porque eu realmente não gosto dessa história. Meu amigo, eu juro que eu queria chorar nesse momento, mas eu sou meio coração de pedra, infelizmente, gente. Mas é sério, foi muito triste. E o Jones, que tá aí furioso da vida, e aqui pensa que quem matou o pai dele foi aquele herói, aquele ex atual aí. Ele pensa que foi ele. Mas a gente bem sabe que não é ele, né? Não, Ghostblade, olha só o que você fez. De todo jeito, o cara jura que vai descobrir quem fez isso e vai vingar o pai dele. E no meio de tudo, como eu tô falando aqui, pode ser meio que interpretação minha, mas eu creio que não seja impossível de vocês acharem também. O Jones está meio que transmitindo os sentimentos de raiva, tristeza e luto pro bichinho dele, que é o Joãozão. Mas, negócio aqui. Aqui o bichinho sente o que ele tá sentindo, praticamente, e começa a se transformar. E aí, meus amigos, o bicho pega pra valer, porque a piada não foi intencional, o trocadilho não foi intencional, eu juro pra vocês. Mas o negócio é aqui. E aqui, meus amigos, deu ruim, porque o cara vai se transformando aí e vai ficando louco de raiva, e vai atacando tudo à torta e à direita, vai destruindo aí os arredores. E se o cara não tivesse parado, bom, os destroços do ataque do Jones aí, o bichinho, ia acertar os cidadãos que estavam aí nas proximidades. E bom, isso se aquele herói não tivesse aparecido. E a gente nem sabe que não foi ele que, vamos dizer, passou a faca no pai do Jones. A gente sabe muito bem, como eu já falei. E bom, de todo jeito, o Jones não sabe disso e vai tentar partir pro bombardeio em cima dele. E bom, negócio aqui. O episódio acaba com esse confronto entre o bichinho do Jones e esse cara. E no final de tudo, o Ghostblade também apareceu. Ele tá aí. E eu juro pra vocês que eu também não sabia que esse aí era o pai do Jones. Eu não achei que fosse o pai dele. Eu achei que fosse só um cara aleatório que ele tava matando. Mas não. O cara era muito mais importante. De todo jeito, vamos deixar minha falta de competência de lado. Eu juro pra vocês que eu realmente não percebi. Mas o negócio é que o episódio acabou com esse gancho de meu Deus do céu, voltamos à tragédia dessa história. E bom, acabou o episódio e iniciou o arco do Jones. E bom, indo para as minhas considerações, em aspectos técnicos, apesar de que não teve nenhuma cena de luta, não foi nada movimentado, não foi assim, uma coisa cheia de ação e tudo mais, mas ainda assim, a direção foi muito boa, os momentos foram muito fofos, bem calmos, bem relaxantes. A música também combinou com a situação, a trilha sonora da música do trailer acabou combinando muito bem, já que é para ser um ar meio, vamos dizer, mais calmo, mais relaxado, mais motivacional, mas deu certo, eu gostei bastante. A direção continua excelente, obviamente. Já a parte da escrita, meu amigo, eu tô muito triste. Eu tô muito triste pelo Jones, é sério. E eu tô muito curioso para saber como é que vai ser o desenrolar dessa luta, porque a gente bem sabe que o Jones não vai morrer, obviamente. Mas será que aquele herói que é um ex atual, ele vai morrer? Eu acho que não. Ele muito provavelmente não vai conseguir, já que o Jones não é tão forte assim, ele não tem controle nenhum sobre os poderes dele. E bom, eu creio que no mínimo ele vai dar um tranquilizante nesses dois e depois aí eu já não sei direito. Mas eu tenho certeza que nenhum deles aí vai morrer, com certeza. Mas o negócio é aqui. Aqui eu quero compartilhar mais ou menos como é que vai ser mais ou menos o desenrolar do arco, porque como a gente bem sabe, esse arco do Jones está ligado com o arco da Loli e do Ghostblade, e em parte com o da Ciano e com o da Queen. Tá meio que interligado esses quatro arcos em um só. Bom, eu creio que a partir daqui, no desenrolar, eles vão sobreviver, obviamente. Já a partir da confusão que vai chegar lá no acampamento, onde está o arco do Ghostblade e da Loli, bom, e aqui a coisa vai ficar feia, porque, como a gente bem sabe, esse Jones aí, ele é muito temperamental. E depois daquele final do arco do Ghostblade, que ele falou que o Jones havia sumido, bom, aqui vai dar uma confusão danada, porque
Porque quando o Jones descobrir quem foi que matou o pai dele, meu amigo, a coisa vai ficar feia. E vai ter meio que uma intervenção entre vários heróis aí. Eu creio que vai vir a Loli, o Ghost Blade, a Ciano, a Queen, vai tudo pra cima do Jones aí. Eu não duvido nada dessa situação. Muito provavelmente é isso que vai acontecer. Já depois disso, bom, aí eu já não sei. Pode ser que os dois sobrevivam ou não, alguém pode morrer aí, eu não sei. Eu não quero pensar em nada trágico, mas eu não duvido nada, porque esse diretor tem coragem. Mas bom, negócio aqui. Eu tô muito ansioso para descobrir como é que vai ser o desenrolar. Tudo isso que eu falei foi só uma possibilidade, mas eu creio que não seja difícil de acontecer. E bom, o preview do próximo episódio também deixa claro que alguma coisa grande vai rolar e alguma tragédia também. Bom, negócio aqui. De todo jeito, eu estou interessado, eu quero muito saber o desenrolar desse arco aqui, já que tem mais 2 episódios. E bom, eu estou muito ansioso para descobrir, estou interessado na história e recomendo que vocês também continuem assistindo, porque esse desenrolar vai ser muito interessante. E bom, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.